Oi pessoal, aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre A Garota do Lago, do Charlie Donley. Esse livro é de estreia do autor e ele traz um suspense arrebatador que, assim, me deixou de queixo caído e um pouquinho devastada, pra ser bem sincera. Aqui a gente vai investigar junto com a Kelsey o assassinato da Becca Eckersley. Ela é uma jovem estudante, tá fazendo a pós-graduação em Direito. E ela é muito querida por todo mundo, ela é muito educada, muito determinada, muito estudiosa, tem uma vida maravilhosa. Só que no final de semana de fevereiro, ela é simplesmente brutalmente assassinada na casa de férias da família dela em Summit Lake. Essa cidadezinha é uma cidadezinha pacata, onde nada demais acontecia. Então esse assassinato, ele devasta a cidade, todo mundo fica apavorado, todo mundo quer saber o que aconteceu. Estão tentando entender como é que uma garota, que nem a Becca, foi simplesmente assassinada do nada. E ela é filha de um advogado muito famoso que tá tentando fazer uma espécie de concurso ou de eleição, não sei bem como é que funciona, para se transformar em juiz. Então ele não quer que o que aconteceu com a Becca estrague essa eleição dele, assim, né? Essa trajetória dele para ser juiz. E aí ele chama uma nova equipe, uma coisa assim, para investigar o caso, tirando o caso de assassinato do delegado, que fica realmente muito chateado em não poder investigar o primeiro assassinato da cidade, assim. E nisso também vamos ter a Kelsey, que é uma jornalista que trabalha para uma revista e é muito famosa em fazer esse tipo de investigação e escrever matérias desse tipo de investigação de assassinatos. Ela passou por um trauma e tá afastada do trabalho. O chefe dela então manda ela para Summit Lake para investigar esse caso e numa maneira de manter ela mais afastada, dela ter outros áreas para se recuperar do trauma. A Kelsey vai ter muita dificuldade para fazer essa investigação, porque como eu falei, os pais da Becca tiraram a investigação da mão do delegado da cidade, então ele só conta pra Kelsey o que ele realmente sabe, assim, e que não é muita coisa. Ele não tem registros médicos, registro da autópsia, ele não sabe como é que tá a investigação, quem são os suspeitos. E a Kelsey, então, vai precisar fazer a própria investigação dela para tentar descobrir o que aconteceu de verdade com essa garota. Em paralelo a isso, a gente vai ter os capítulos narrados pela Becca. Muitos meses, mais ou menos uns 12, 13 meses antes do assassinato dela. E aí a gente vai conhecer os amigos dela, os planos dela para depois da formatura na faculdade, após. Gente, foi com esses capítulos narrados sobre a vida da Becca antes do assassinato dela que fez assim com que eu simplesmente odiasse o autor por já ter posto a Becca como a menina assassinada. Eu amei essa personagem, eu queria muito que ela não tivesse morrido, que ela tivesse vivido tudo que ela tinha pra viver. Quando vocês lerem esse livro, vocês vão entender bem o que eu tô querendo dizer. Eu simplesmente fiquei muito chateada, assim, que ela seja a menina assassinada do livro, assim. Kelsey vai contar com a ajuda para essa investigação de um médico, que ele vai ajudar ela a conseguir os registros médicos, a autópsia, que está sendo, assim, muito bem guardada, muito bem sigilosa, e ainda por cima está sendo alterada. A autópsia que em algum momento vão liberar para as pessoas, para a imprensa, não é a autópsia original, assim, eles vão tirar algumas partezinhas da autópsia que não pode ser revelado. Então a Kelsey consegue essa autópsia sem as alterações e ela consegue saber exatamente o que aconteceu. E, gente, foi horrível, assim, eu fiquei chocada com o estado que essa garota tava quando ela foi encontrada. Porque no primeiro capítulo, o autor narra pra gente como foi o assassinato dela. Então, ela ainda estava viva quando a ambulância tá chegando. Então, quando a gente lê a autópsia da morte dela, a gente fica tipo, como é que ela tava viva ainda com tudo que aconteceu com ela, assim, é bem chocante, assim. A Kelsey vai contar com a ajuda de uma garota que é dona de um restaurante da cidadezinha, que foi o último lugar em que a Becca foi vista com vida. E aí vai ter um monte de coisa, vai ter diário, vai ter algumas pessoas que sabem coisas da vida da Becca que não querem contar para as pessoas. Então, vai ser uma investigação, assim, bem difícil, na verdade, em todo o tempo, todos os capítulos. Tem algum mistério para ser descoberto, mas que não tem pistas nenhuma.
e fica bem difícil de tentar descobrir o que aconteceu com essa garota. E fica essa dúvida, o porquê que tem tanto mistério em torno do assassinato dela, o porquê que o pai dela quer que ninguém saiba partes da autópsia, ninguém quer que saiba o que tá acontecendo, porque quando a gente vai descobrindo sobre a vida da Becca, nesses capítulos que vão contando sobre a vida dela antes da morte, não tem nada demais, a vida dela era, tipo, tranquila. Pelo contrário, a Becca era uma pessoa, assim, maravilhosa, que não tinha nada a esconder. Então fica essa dúvida do porquê que tem que tanto esconder. E o autor acaba não revelando esse motivo. Tem algumas pontas soltas que a gente fica meio, tipo, sem entender, como essa da investigação, do porquê que tem que esconder tudo. Mas o fato principal, quem matou a Becca, o porquê, a gente tem, e esse de deixar o queixo cair. Durante a leitura eu fiz as minhas suposições, eu achei quem era tal pessoa, eu fiz a minha lista, eu montei os meus motivos, e aí no meio do livro o autor vai lá e me joga um balde de água fria e diz, não, peraí, tu não sabe nada sobre como investigar um assassinato. Para o final, ele simplesmente, assim, fazer um plot twist muito louco e eu fiquei tipo, como assim é essa pessoa, assim? O livro realmente é sensacional. Como eu falei, tem as suas pontas soltas, tem algumas coisinhas que deixaram a desejar, mas de um modo geral é um livro sensacional. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais uma dica de livro. Não esquece de deixar seu curtir aqui embaixo, que ajuda na divulgação do canal, e se inscrever. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!